Muito bem, meus amigos, avançando aqui no nosso estudo, o Espiritismo na sua mais simples expressão, máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Nós vamos seguir aqui com o item número 40, lembrando que nós estudamos nessa terceira parte, nesse terceiro módulo aqui do nosso trabalho. Nós vimos então, aqui eu vou pegar algumas máximas das máximas, só para fazer aqui o resumo para nós. Então Kardec começa na 35, o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. No 36, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos Espíritos. Na 37, ele traz para nós aqui uma série de imperfeições, egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, entre outros. E ele diz então que tudo isso, para a alma, são ervas venenosas, das quais é preciso todos os dias arrancar os brotos e que tem por antídoto a caridade e a humildade. No 38, a crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer vale mais hoje do que ontem. E o último que nós vimos, o 39, ele faz uma relação sobre a razão inversa entre a fé e o interesse material. Quanto mais fé na vida material nós desenvolvemos, menor é o interesse que nós damos para as questões temporais aqui do nosso mundo. Então, quanto mais espiritualizado, menos materializado. Quanto mais materializado, mais distante da realidade espiritual nós nos encontramos. Item número 40, vamos então iniciando aqui para nós. As aflições terrenas são os remédios da alma. Salvam-na para o futuro. Como uma dolorosa operação cirúrgica, salva a vida de um doente e lhe restitui a saúde. Eis porque o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse aspecto do Espiritismo, que é o seu aspecto consolador, assim como tantas e tantas mensagens do Evangelho, que nós, mas de um modo geral, todas as filosofias cristãs têm acesso, proporciona para nós sempre essa esperança de que no futuro será diferente. Mas é importante a gente lembrar que essas aflições do futuro, elas vão se tornando menores conforme nós vamos tendo uma melhor compreensão sobre a nossa realidade. Não basta dizer simplesmente para alguém: fica tranquilo que isso aí é para o seu bem. Então a pessoa vai se fazer uma série de questões, vai se fazer uma série de perguntas a respeito: mas será que isso é verdade? Será que tem algum sentido tudo isso? Então, conforme nós conversamos ontem mesmo, durante o nosso estudo, nós vimos que é muito importante, ontem e antes de ontem, bom dia Dilma, é muito importante que nós construamos uma base dessa filosofia para que sobre ela nós possamos então acrescentar tudo aquilo que nós vamos vivendo de experiências. Então, no caso das aflições, essas aflições se tornam remédio da alma quando eu tenho compreensão sobre a minha condição de espírito imortal, quando eu tenho entendimento sobre que sou aqui um espírito reencarnado, que essa reencarnação é temporária, que ela faz parte de um processo de resgate das experiências do nosso passado. Então, não basta apenas dizer que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A doutrina, então, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala para nós sobre essas bem-aventuranças, que na verdade significa felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas que felicidade é essa para aquele que sofre? Então, na verdade, o que nós vamos encontrar é que essa consolação nos proporciona observar aquilo que nós geramos como causa das nossas aflições, a experiência como oportunidade de resgate e depois ali a depuração do futuro, a partir do momento em que esse resgate é realizado, em que eu não gosto muito de usar muito essa expressão, mas dívida, quando essa dívida então acaba sendo quitada. E aí então o futuro acaba oferecendo para o espírito uma maior liberdade de ação, a partir do momento em que ele resgata do seu passado
a partir do momento em que o aprendizado chega e então ele se torna mais responsável, mais maduro. Então, essas aflições terrenas são de fato remédios da alma. Seria isso, né? Então vamos resgatando tudo isso que as experiências de vida vão oferecendo para nós. Nós vamos encontrar nessas aflições terrenas resultados daquilo que semeamos no passado. Também é uma comparação que é bastante utilizada, né, nos ensinamentos doutrinários. Você planta, você cultiva e depois você colhe. Então a colheita é obrigatória, né? O plantio ele é opcional. Bom dia, Didimar. O plantio ele é opcional e nós fazemos então a seleção para quais tipos de sementes nós vamos lançar, né, no solo da vida. E aí então, quando essas sementes germinam e dão seus frutos, é hora da colheita. Quando nós lançamos sementes que são amargas, espinhosas, elas vão gerar frutos, né, que vão trazer para nós essas angústias, essas aflições. Mas a partir do momento em que nós começamos a fazer seleções, né, uma seleção em que essas sementes se mostram doces e saborosas, aí sim nós temos uma colheita diferente. Só que quando nós observamos, né, nós falamos sobre isso de um modo geral, a respeito das experiências de vida que nós temos. Aqueles que se veem a partir de uma semeadura no passado, colhem esses frutos amargos no presente, nem sempre têm maturidade, nem sempre têm resistência para superar essas angústias, essas aflições. E quantos são aqueles que acabam sucumbindo? E eu ouvi, né, aqui já aproveitando, até a número 41, que tem relação com essa questão que nós estamos vendo, ele fala que nós devemos olhar para baixo quando nós estamos aflitos, para pensar naqueles que sofrem mais do que nós, e não olhando para cima, ficando sempre implorando aquele amparo, sem nos darmos conta que essa experiência é parte do nosso aprendizado. Então eu assisti a um programa nessa semana e teve uma frase muito interessante num dos diálogos que estavam acontecendo. Era um caso que falava mais ou menos sobre suicídio e tudo mais, né? E uma médica, personagem da história, dizia assim: o grande problema que nós enfrentamos é que nós somos ímpetos, porque o tempo resolve tudo. E muitas vezes nós temos ali um tempo que pode ser breve, um tempo médio, um tempo longo, mas é o tempo que vai transformar as coisas. No momento das nossas aflições, no momento das nossas angústias, nós vamos então experimentar uma determinada dor que ela parece que vai tomar conta da nossa vida toda. Sendo que, na verdade, aquela dor é aguda, não é uma dor necessariamente crônica. E passado ali um tempo, talvez ali alguns meses, passado ali talvez alguns poucos anos, a nossa vida se transforma completamente. Mas pelo fato de nós estarmos envolvidos nessa nuvem de grandes angústias e grandes sofrimentos, nós não somos capazes de olhar para frente. Esse tipo de visão que é o aspecto consolador da doutrina. É esse tipo de ensinamento que ela nos proporciona, mostrando para nós que nós viemos de uma condição no mundo espiritual, estamos temporariamente aqui nessa nossa jornada e depois voltamos ao mundo espiritual. E esse período é para nós, sem dúvida, um período de grande aprendizado. Bom dia, Fabi. No 41, então, ele fala para nós, né, para, nas vossas aflições, olhar para baixo e não para cima. Pensai nos que sofrem mais do que vós. Então aqui, essa parte de comparação, né, de todos nós estamos aqui vivendo no mesmo mundo de provas e expiações, e aí então lá em cima nos ensinos dos espíritos, eles falavam sobre isso, sobre a condição do nosso mundo, de ser um mundo com esse rótulo, com essa etiqueta que nós colocamos, sendo um mundo de provas e expiações. Significa que todos, sem exceção, ou melhor, com exceção daqueles grandes missionários que chegam até nós, estão aqui para experimentar esses remédios da alma. Remédios algumas vezes um tanto amargos, mas a partir do momento em que esse remédio ele é absorvido, em que ele traz o seu efeito, essa cura chega. E aí então essa cura significa exatamente o início da verdadeira construção da felicidade.
Então a doutrina, através de todos os seus ensinamentos, vão trazendo para nós, ao olharmos para aquele que sofre, ele está vivendo a sua experiência pessoal. Assim como nós estamos vivendo a nossa experiência pessoal, e assim como outros, de uma forma individual, trazendo ali, né, o seu próprio aprendizado, de uma forma coletiva, quando se forma dentro de uma pequena comunidade, como por exemplo a família, ou de um modo global, quando ele vive dentro de uma grande comunidade em que todos experimentam experiências semelhantes. Então, ao vivermos nessa relação social, que é uma característica natural da nossa condição de seres humanos, não só seres humanos, né, nós temos muitos animais que vivem em comunidade, que vivem em grupo, que é algo natural. E através dessa convivência, do compartilhamento de experiências, vem o aprendizado através dessa troca e vem também a assistência. E aqueles mais maduros, como lembra Leon Denis, naquela grande cadeia de solidariedade, os elos mais fortes têm a oportunidade de sustentar aqueles elos mais fracos. Esse elo mais forte, muitas vezes, traz ali, dentro das suas aflições, remédios bastante amargos para que ele possa se transformar. Mas a sua coragem, a sua capacidade de lidar com essa experiência, permite que, além de lidar com as próprias dores, também seja capaz de amenizar a dor do próximo. E aí então isso significa, dentro, né, naquela comparação que nós vimos, das diversas imperfeições que nós trazemos no nosso caráter, na nossa personalidade, nós temos também muitas virtudes que vão se desenvolvendo. E a caridade é a principal delas. Porque a caridade ela é somatória de tudo aquilo que nós temos de melhor potencial. A caridade envolve o amor, a caridade envolve a tolerância, envolve a fraternidade, envolve a humildade, envolve uma série de virtudes que somadas formam então essa virtude que é a principal. Porque ela nos permite sempre olhar para o outro como sendo aquele irmão necessitado. Então, independente da dor dele, porque muitas vezes é uma dor silenciosa, que pode ser muito maior do que a nossa para ele. Né? A gente já brincou disso. Se nós pegássemos o nosso currículo pessoal e trocasse, né, naquela mesa redonda, cada um passasse para o companheiro do lado para ler quais são as aflições que cada um carrega, muitas vezes a gente vai se perguntar, eu não acredito que você está reclamando por causa disso. Ou muitas vezes, eu não sei como é que você aguenta tudo isso. Mas nessa experiência de troca, exatamente alimentando esse espírito de fraternidade, de solidariedade, nós somos capazes então de superar essas aflições terrenas, fazendo com que essa conquista se transforme de fato para nós um remédio para a alma. Como foi colocado para nós aqui, esse remédio da alma salva essa alma para o futuro. E esse futuro para nós não é mais uma expectativa, não é aquilo que nós esperamos, é uma certeza. Exatamente porque compreendemos que a nossa condição de imortalidade nos vai permitir várias experiências futuras. Experiências breves, concretas, palpáveis, a partir daquilo que os Espíritos trazem para nós. Mostrando que do outro lado existe também uma vida muito concreta. Não é uma vida fantasiosa, em que nós vamos ali alimentando. Será que é verdade? Será que nós vamos para um ambiente tão fantasioso, um ambiente tão celestial assim? Nós vamos ali, através do estudo, através do aprendizado, isso vai se tornando cada vez mais concreto. Então, quando o Espírito diz, olha, eu estou bem aqui do outro lado, estou trabalhando, estou lidando com as minhas dificuldades, isso para nós é tão palpável quanto a nossa própria existência. Então, quando salva para o futuro, é esse futuro que nós estamos observando. Não é aquele futuro distante, quase que utópico, daquela condição paradisíaca que todo mundo acredita. Então, por isso a doutrina forma para nós essa base de conhecimento e a partir dela nós somos capazes de viver uma vida muito equilibrada, uma vida muito produtiva. E ele faz uma comparação, a dolorosa operação cirúrgica, que vai salvar a vida do doente e restituir a saúde dele. A saúde da alma virá através do aprendizado de novas virtudes. E muitas vezes, infelizmente, por causa da nossa própria resistência, nós precisamos desse remédio amargo para chamar a nossa atenção. Porque do contrário, né, mergulhados aqui no mundo material, esquecidos da nossa condição real de espíritos, nós vamos viver uma vida de faz de conta. Em que os mínimos prazeres nós acreditamos que será ali o nosso destino.
e na verdade não. Por isso então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas felizes os aflitos, que sabem lidar com suas aflições, que sabem lutar a sua boa luta, que é uma luta pessoal, é uma luta muitas vezes silenciosa e é uma luta intransferível, porque cada um ali tem a experiência de que necessita. Avançando um pouco mais, 42. O desespero é natural naquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo, e a insensatez naquele que tem fé no futuro. É uma insensatez naquele que tem a fé no futuro. Deixa eu ver aqui, só entender um pouquinho melhor aqui, peraí. O desespero é natural naquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo, e uma insensatez naquele que tem fé no futuro, né? Então, essa insensatez, ele não ter a capacidade de compreender aquilo que ele está vivendo, mesmo tendo fé no futuro. Como é que pode alguém acreditar no futuro e tomar uma decisão como essa? Infelizmente nós vemos. Vemos, por exemplo, né, muitas vezes parece uma contradição. Como é que pode? Ele é um sacerdote. Como é que pode? Ele é ali um pastor de almas. Ele é um espírito, ele é um trabalhador. Como é que ele pode muitas vezes se desesperar? E nesse desespero, chegando até mesmo a condições de autodestruição. E por que isso tudo? Porque exatamente ali é essa insensatez, é esse desespero que muitas vezes nos toma. Então, na verdade, quando nós construímos essa base sólida, diante das nossas aflições, existe aquele primeiro pensamento: eu sei que isso tudo é passageiro. E aquela passagem, né, desculpe a redundância, mas aquela passagem que o Chico sempre traz para nós, né, daqueles textos, né, que é uma menção que fala que tudo passa, segundo aqueles que conviviam com ele, ele passava por um momento de muita tribulação íntima, muita angústia, muita aflição pessoal, diante do trabalho que ele tinha realizado, da força que ele precisava ter para fazer tudo isso. E aí então ele pediu para que Emmanuel desse para ele uma palavra de consolo. E aí então Maria escreveu para ele simplesmente: tudo passa. E esse tudo passa para nós, que somos estudantes da doutrina, porque a doutrina nos permite olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. E quando nós falamos tudo passa, isso realmente passa. Basta que nós tenhamos aquela coragem, aquela convicção para manter todos esses ensinamentos que nós absorvemos e toda essa visão que nós construímos ao nosso alcance. Então, aquilo que nos aflige hoje, amanhã ele desaparece. Nós precisamos lidar com tudo isso. Eu tenho uma imagem, né, que é uma coisa pessoal, pode parecer uma bobagem, uma brincadeira, mas eu fico pensando muitas vezes assim nas situações de angústia que nós vivenciamos. E aí então eu fico pensando, seria mais fácil se nós fôssemos máquinas. Basta ali virar uma chave para tirar as emoções, que nós lidaríamos com aquilo como se fosse uma fórmula. A nossa mente ficaria extremamente racional e não mais tomada pela emoção. Então passo por uma situação difícil, desligo aquela chavinha da emoção, começo a processar com a razão e começo a procurar solução. Bom, isso foi causa, depois isso passa, depois isso volta, posso resolver dessa forma, daquela forma. Se eu não consigo resolver hoje, tenho paciência que eu resolvo amanhã. Então a gente tira aquela parte da emoção, que nos dá muitas vezes esse desespero, essa angústia, e nós conseguimos ver com clareza aquilo que está acontecendo. Por isso que é muito importante a gente sempre ter essa sobriedade. Sobriedade no sentido de nós não nos deixarmos embriagar por essas emoções descontroladas. Então, André, aquela respirada funda que você dá, calma, desliga a chavinha da emoção, onde está o problema e como ele pode ser resolvido. Aí depois você religa de novo para você viver sua vida. Mas diante dos problemas, se nós simplesmente nos entregarmos, acaba simplesmente desaparecendo aqui a nossa capacidade racional. Pois é, Jerusa, essa nossa natureza humana, ela traz essa fragilidade, mas é exatamente ali, a fragilidade, ela surge no momento em que nós nos deixamos envolver pelo desequilíbrio. Porque a nossa tendência
é sempre manter o equilíbrio, fazer aquele equilíbrio entre razão, emoção, lidar com as situações da nossa vida. No momento em que uma situação surge e nós não somos capazes de lidar com ela, o desequilíbrio chega, porque as nossas emoções são muito intensas. E sendo muito intensas, elas nos levam muitas vezes para caminhos que são difíceis depois de retornar. Então dá aquela desligada na chavinha, respira fundo, o que eu posso fazer agora para melhorar, para amenizar ou para resolver. Não dá para fazer isso agora? Então mais para frente. É como se fosse um computador, processando informações para tentar encontrar soluções, não se deixando envolver pelas turbulências das emoções desequilibradas. Então, esse equilíbrio ele é resultado da nossa maturidade psicológica. Tem até hoje uma expressão que eu já comentei com vocês, bom dia, dona Miriam, que chama educação emocional. Se eu não me engano, esse é o termo. E nessa educação emocional, significa exatamente isso, saber lidar com diversas situações da vida. Muitas vezes alguém que nos incomoda, numa relação familiar, numa relação profissional. Muitas vezes uma situação que nos traz uma certa ansiedade, uma certa expectativa. Então esse equilíbrio ele é fundamental para a gente lidar com essas situações. E elas vão surgir porque isso é muito natural no nosso mundo. Mais uma vez, mundo de provas e expiações é um mundo que vai trazer para nós desafios. E esses desafios são consequências daquilo tudo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Porque nós criamos a situação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nesse Bem-aventurados os aflitos, Kardec ele traz para nós um ensinamento muito interessante. Se nós fizermos um retrocesso naquela situação que nós estamos vivendo hoje, nós vamos encontrar a origem. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse tomado aquela decisão, as coisas seriam diferentes. Mas como nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim, é exatamente nesse momento em que nós estabelecemos o equilíbrio, respiramos fundo e tomamos novas decisões. Então, tudo que acontece na nossa vida é resultado da nossa própria ação. Essa visão que mostra, essa visão geral da vida que nós temos, traz para nós também um peso de responsabilidade para dizer: ninguém sofre simplesmente porque ele é vítima. Todo mundo passa por uma situação, muitas vezes por escolhas equivocadas, por falta de maturidade, por precipitação. Então utilizemos sempre, tudo passa, porque o tempo ele é o melhor remédio para tudo. Ele sempre vai transformar as coisas no decorrer do tempo, porque não acontece por acaso. Tudo tem uma inteligência que nos conduz, por esse caminho, sempre encontrando a solução. E uma expressão que é bem interessante, bem bacana, tudo acaba bem. Se não está bem é porque não acabou. E muitas vezes esse não acabou agora, mas vai acabar daqui a pouco, vai acabar um pouco mais tarde, vai acabar mais para frente, porque cada situação tem ali os seus ingredientes, e esses ingredientes têm que ser trabalhados. Então é essa visão que a gente tem que ter da vida. Calma, serenidade e equilíbrio. O Fabi colocou lá em cima, Bom dia, Masa. Acho que faz parte do aprendizado lidar com as emoções, aprender a direcioná-las, utilizá-las de modo útil. Tenho refletido que o que é ruim é só uma fase do bom que a gente ainda está aprendendo a usar. Essa educação emocional é também chamado, essa outra expressão que eu queria lembrar, inteligência emocional. Pesquisem sobre isso. Coloca no Google, vocês vão encontrar alguém que conhece o assunto, leiam um artigo. A inteligência emocional é isso: calma, respira fundo e toma as decisões. Aquelas aflições do nosso dia a dia se tornam para nós de fato um aprendizado, porque nós lidamos com ela, resolvemos a situação e ficou o aprendizado. Agora, quando nós não temos essa inteligência emocional, nós simplesmente nos entregamos ao desespero. E ele pode trazer para nós consequências que são muito problemáticas, que vão trazer um grande atraso para todos nós. Atraso, lembrando daquilo que nós conversamos ontem no Livro dos Espíritos, aquele atraso na nossa visão. Para aquele espírito é aquele cozido que está demorando para ser ali trabalhado. Então, para aquele espírito, aquele tempo é o tempo dele.
enquanto que nós temos o nosso próprio tempo. André colocou em cima, né, tem escolas começando a inserir essa matéria, né, é necessário. Dudu tinha colocado lá em cima, educação emocional é um processo educativo direcionado ao aprimoramento das habilidades cognitivas. Seu foco é ensinar o indivíduo a conhecer e nomear as emoções, reconhecer a presença delas, os seus gatilhos e compreender o que elas estão tentando transmitir. Então, quando nós temos essa capacidade de ver o mundo com essa serenidade, com esse equilíbrio, os problemas, por mais intensos que eles sejam, eles passam a ser vistos de um modo diferente. Da mesma forma que hoje, por exemplo, a morte. A morte é um tema que ninguém fala, que todo mundo tem medo, que causa dor em todo mundo. A doutrina espírita conseguiu transformar na nossa mente o significado de morte, que significa simplesmente libertação do espírito e retorno. E nós estamos tão condicionados com esse entendimento que sim, a morte vai trazer para nós a dor da saudade, a dor da insegurança, mas nós sabemos que aquele que deixou esse mundo se encontra no outro mundo de um modo muito ativo. E nós podemos recomeçar. Então, da mesma forma que nós olhamos uma situação como essa, uma definição como essa, ver situações do nosso cotidiano também pode trazer para nós essa serenidade. Começarmos a nos condicionar a trabalhar essa nossa inteligência emocional. É a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos, né? Então, essa inteligência emocional ela é aplicada em todas as situações da nossa vida. Por exemplo, vamos ver qual é o contrário da inteligência emocional. Nós vamos chamar de emoções irracionais. É aquele indivíduo que no trânsito ele leva uma fechada, ou então o trânsito está parado, e ele começa a gritar e começa a ofender as pessoas. Aqui em São Paulo é muito fácil a gente encontrar motorista de ônibus mata passageiro, ou mata motorista que bateu no carro dele. Fulano de tal cometeu isso, correu atrás. Motoboy foi atropelado porque tentou perseguir o carro que fechou. Isso é irracionalidade emocional. Agora, qual é a nossa inteligência? Poxa vida, essa pessoa dirige errado, mas ela não vai me afetar por isso. Quando nós olhamos esses grandes distúrbios, nós vemos hoje, por exemplo, no Equador, um país que está ali vivendo uma turbulência enorme. Antes de ontem, né, o Brasil fez um ano daquele tumulto que aconteceu o ano passado. Nós olhamos para essas pessoas e ficamos pensando, será que elas não têm ali noção do que elas estão fazendo? Do efeito que isso vai causar para elas mesmas e para outras pessoas? Aquele momento de explosão de emoções acabou muitas vezes virando a vida daquelas pessoas do avesso, afetando sua própria vida, afetando a vida da sua família, afetando a vida dos seus amigos. Simplesmente porque ele não teve inteligência emocional para lidar com as coisas de um modo racional. Assim acontece com as nossas aflições. Não estamos falando de psicologia, não temos capacidade para isso, mas nós vemos que essa inteligência emocional é capaz de nos ajudar, virando aquela chavinha, a tomar as melhores decisões. A Regina colocou para nós aqui, né, o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Então está ali, ó, livro recomendado para todos. A Fabi colocou também, né, em Comunicação Não Violenta, aprendemos que os sentimentos, também podemos aqui compreender como emoções, são mensageiros de necessidades. Exemplo, a emoção, sentimento, raiva. Emoção, sentimento, raiva é o mensageiro da necessidade de segurança, ou indica a frustração pela necessidade de satisfazer um propósito, por exemplo. Então, quando a gente para de olhar para fora e começamos a olhar para nós mesmos, compreendemos que não é o mundo exterior que determina como eu me sinto, né, ou o que faço, mas sim como eu lido com o que acontece no mundo exterior. Né? Então é sempre essa capacidade que nós temos também de lidar com as emoções. Então é bem interessante tudo isso, só para a gente fechar esse raciocínio, que nós vemos hoje que nós temos técnicas de psicologia, técnicas terapêuticas, que nos ajudam a viver a vida de um modo saudável, de um modo equilibrado. Agora, se esse conhecimento for agregado à realidade espiritual que nós estamos aqui vivendo, entendendo a nossa vida, entendendo a nossa condição, entendendo as experiências e aplicando esse conhecimento ainda
Olha só o tamanho da bagagem que nós podemos ali conduzir, carregar conosco durante essa jornada e aplicar isso nas nossas experiências cotidianas. A gente se compreende e se conhece, né? Se compreender e se conhecer. Como Jesus dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, eis aí para nós o ensinamento master, né? Por isso que a gente falou ontem, né? Primeiro você tem que conhecer aquilo que existe de bom e aquilo de ruim. Segundo, saber se aquilo de bom e aquilo de ruim existe em você. E terceiro, pegar tudo isso e transformar em elementos saudáveis para a sua existência. Essas 3 etapas é aquela fórmula matemática, é aquele teorema de Pitágoras que resolve ali todos os problemas para nós. Vamos em frente. 43. Kardec insiste um pouco mais, insiste não. Ele continua trazendo para nós ensinamentos a respeito dessas aflições. Ele diz o seguinte: muitas vezes o homem é o artífice da sua própria desgraça neste mundo. Que remonte à fonte de seus infortúnios e verá que estes, em sua maior parte, resultam da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua avidez e, por conseguinte, das suas infrações às leis de Deus. Eu não tinha lido esse item 43 ainda, mas é exatamente a ele que eu me referia, né? Só que ele está lá no Evangelho e Espiritismo. Né? Um livro que vai ser lançado ainda, porque lembrando, né, que o Evangelho foi lançado em 62. Então esse livro aqui veio primeiro. Então Kardec já tinha, né, essa fala separada, né, e depois ele vai inserir dentro de um contexto daquele capítulo. Né? Então, nós somos ali, nós que criamos. Somos nós que somos os geradores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Jesus colocou, né, só posso transformar o que conheço e admito, né, daí a importância do autoconhecimento. Né? Então é um processo que também hoje vem sendo bastante estimulado, né, por essas psicoterapias, né, terapias de modo geral, e mais uma vez agregando esse autoconhecimento. Mas não apenas me conhecer como indivíduo, mas me conhecer como espírito. Isso traz para mim uma visão muito mais ampla do que essa visão limitada que nós temos hoje do mundo. 44. Avançando um pouco mais. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então aqui Kardec vai trazer para nós agora de ensinamento importante da essência desse ensinamento, falando sobre a prece. E nós temos que lembrar, mais uma vez, né, que esse livro ele era direcionado para aqueles que eram os chamados neófitos, né, aqueles que tinham contato pela primeira vez com a doutrina, aqueles que eram novatos na doutrina. E esses novatos vinham de outras filosofias. E nessas outras filosofias, eles tinham esse hábito, muitas vezes automático, muitas vezes decorado, para poder se relacionar com Deus. Então você faz aquela prece decorada, aquela prece automática, em números de acordo com as suas aflições, sem se dar conta que essa relação com Deus não é simplesmente uma relação mística, é uma relação concreta. Porque através desse mecanismo, através desse instrumento, nós nos conectamos em pensamento por essa faixa vibratória que nos envolve. Uma faixa mais elevada, uma faixa coletiva, em que nós nos sintonizamos e somos capazes de enviar e receber os seus benefícios. A forma como nós vamos, então, orar a Deus, Kardec vai aplicar esse conhecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, se eu não me engano, onde ele vai se dedicar, inclusive, a esse livro. Ele depois se transforma num livreto, se destacando do Evangelho, que é uma forma de ensinar as pessoas a orar. Porque isso era importante naquela época e continua sendo importante hoje, para explicar para as pessoas que, olha, a prece não é parte de um ritual. A prece não é simplesmente uma voz silenciosa, ela é ouvida. Nós nos elevamos, nos envolvemos e nos conectamos com esse pensamento superior. Na 45 ele reforça, ele diz assim: aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal.
e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedido com sinceridade. E é claro que muitas vezes, na nossa postura de rebeldia, nós ficamos impacientes, ficamos ansiosos, esperando que a resposta venha do jeito como nós gostaríamos, e não do modo como ela deve ser. Porque muitas vezes ela vem de um modo silencioso e nós nem percebemos. E ainda assim a gente fala e ninguém ouve. Me recordo de um filme que eu assisti, que eu era adolescente ainda, mas era uma frase muito interessante, que uma pessoa dizia assim: quando eu faço as minhas preces, a impressão que eu tenho é que elas batem no teto e voltam. Então isso ficou muito marcado naquela época, e muitas vezes nós temos essa impressão. Mas, mais uma vez, liguemos a nossa chavinha da nossa inteligência emocional e lidemos com as situações com serenidade, mas ao mesmo tempo também com muita confiança, com muita fé. Porque da mesma forma que nós estudamos todos esses livros que trazem para nós essa comunidade no mundo espiritual, essa movimentação de espíritos que se aproximam, que chegam para trazer o seu auxílio, para ouvir ali os nossos clamores, é real tudo isso. Não é simplesmente parte de uma ficção. Obrigado, Absêmio. Bom dia. Então não é parte de uma ficção, é real. Então trabalhemos isso com muita serenidade, com muita confiança, colocando então esse entendimento naquela base que nós estamos construindo para a nossa construção maior. 46, Kardec continua ainda falando sobre isso. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos aos seus próprios defeitos. Para elas a prece é uma ocupação, o meio de empregarem o tempo, mas não um estudo de si mesmas. Nós temos um trabalho no Espiritismo.net, instituição da qual nós participamos, que é chamada de preces online. As pessoas enviam seus pedidos de prece para receberem as vibrações da nossa equipe, as vibrações do nosso trabalho. E é bastante curioso o fato de que muitas vezes nós delegamos aos outros aquilo que nós podemos fazer. É claro que nós pedimos esse reforço. Então, na página que trata dessa questão, é dito o seguinte, que essa vibração ela será enviada pela equipe, ela será direcionada. Mas é muito importante que você, que pede a sua prece, se comprometa com esse pedido. E também faça a sua vibração, faça a sua mentalização, porque muitas vezes eu mando um e-mail num formulário, fazendo o pedido de prece e vou para o cinema. Ou então eu mando o pedido de prece e continuo com a mesma postura, com a mesma conduta que está gerando e agravando cada vez mais aquela situação. Então, se eu tenho que lidar com uma situação difícil, que eu primeiro preciso me trabalhar para me conectar, porque muitas vezes o fato de nós termos a nossa mente tão nublada com esses pensamentos caóticos, com esses pensamentos aflitivos, que toda ajuda que nos é enviada simplesmente não consegue penetrar nessa barreira que nós criamos. Por isso não é uma questão de orar muito, nem orar bonito. Porque quantas vezes nós escutamos preces que são muito bonitas, muito poéticas, mas que na verdade nada mais são do que palavras. Porque espiritualmente nós estamos distantes. Então essa nossa relação com Deus é uma relação verdadeira. É uma relação sincera, é uma relação profunda. E nós temos que nos comprometer com ela. Temos a necessidade de um amparo, porque muitas vezes nos vemos sem força suficiente para resolver alguma coisa. Façamos o nosso pedido, mas não esqueçamos do nosso comprometimento. 47. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de comportamento. As boas ações são a melhor prece, porquanto os atos valem mais do que as palavras. Isso a gente vai lembrar daqueles versos, do Pai Nosso, a oração clássica que todos nós um dia aprendemos,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu particularmente fiz algumas modificações para o meu bate-papo com Deus, né? Porque quando nós falamos perdoai as nossas ofensas, por que Deus haveria de nos perdoar a ofensa? Sendo que, na verdade, o próprio mecanismo divino nos permite aprender com os próprios erros e fazer com que nós amadureçamos. Por isso, então, a melhor forma de nós nos redimirmos perante a nossa própria consciência será exatamente construindo uma condição melhor dentro de nós. Porque nós vamos perceber que dentro daquele arquivo mental que nós criamos, os arquivos vão sendo constantemente substituídos. É como se fossem pastas colocadas em cima de uma mesa e uma pasta vai sendo colocada sobre a outra no decorrer do tempo. Aquilo que nós fizemos de bom pode ser encoberto por alguma atitude negativa que nós tivemos. Então aquela pasta das nossas virtudes acaba sendo oculta por uma pasta de imperfeição. Assim como uma pasta de imperfeição pode ser depois encoberta, como aquela passagem em que o amor cobre uma multidão de pecados, as nossas boas ações vão trazer tranquilidade e paz para o nosso coração. Principalmente tendo consciência de que sim, nós somos imperfeitos, mas temos um grande potencial de perfeição. E nós temos que trabalhar constantemente para isso. E não é à toa que Jesus trouxe para nós: vigiai e orai. A vigilância significa: presta atenção em tudo aquilo que você pensa, que você sente, que você fala e que você faz. Porque conforme aquele provérbio oriental, uma pedra atirada, uma flecha lançada e uma palavra proferida não tem volta. Então, ativa, mais uma vez, a sua inteligência emocional para você lidar com todas as relações que você tem. É a melhor forma de nós mantermos a nossa vigilância. Porque hoje, meus amigos, nós já atingimos um grau de maturidade em que nós não erramos mais por ingenuidade. Ah, eu errei porque eu não sabia. Sabia sim. Nós erramos por fraqueza, erramos por tendência, mas nós sabemos quando as coisas são erradas. Tanto que é assim como qualquer criança dentro de uma casa, quando ela está muito quieta é porque está fazendo alguma coisa. Quando nós fazemos as coisas escondido, é porque nós estamos fazendo coisas erradas. E isso significa que a nossa consciência está atenta àquilo que nós estamos fazendo. Eduquemo-nos então para evitar que nós caiamos nessas tentações. Porque da mesma forma que nós temos, no Pai Nosso também, perdoai as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Quer dizer, Deus vai... O que é tentação exatamente? As tentações são aquilo que estimulam as nossas fraquezas. E o aprendizado se dá exatamente no momento em que nós domamos essas tendências. Esse é o grande aprendizado. É isso que as leis de Deus nos proporcionam nas experiências da vida. A Regina colocou, tem uma história que o Divaldo conta, que um amigo pediu-lhe orações por ele porque ele iria à praia e não queria cair em tentação. Divaldo conta isso de modo muito espirituoso, E disse, ele vai à praia e eu oro por ele, Bem, orei. Tá certo, Então, quer dizer, esse compromisso que nós temos com Deus, com os amigos espirituais, com Jesus, seja lá com quem for, é um compromisso muito sério. Eu me lembro, num casamento de uma amiga muito querida que eu fui, era um casamento evangélico, dentro de um salão de festas. Aí o pastor esteve ali, ele estava fazendo aquele sermão, e ele dizia, eu estou aqui, minha esposa está aqui, nós estamos participando, celebrando essa cerimônia. E quando ele tocou num assunto assim que foi extremamente profundo, muito sábio o modo como ele trouxe. Ele diz assim, aquele momento em que você diz assim, prometo estar ao seu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença e tal. E aí então houve um momento em que o pastor disse assim, olha, na nossa vida pessoal, houve um momento de muita turbulência. E nós nos apoiamos. Porque no momento daqueles votos, quando nós dissemos estar ao seu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e da doença, eu estava falando sério.
eu estava falando sério, na hora assim meu cérebro parou. Porque eu falei, bom, esse é um discurso que todo mundo faz. Prometo te amar, te respeitar, tarará, 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 tarará. E quando ele falou assim, e eu estava falando sério naquela hora, eu falei, opa, não é uma palavra mecânica que ele estava exemplificando. Ele estava dizendo de um compromisso que estava sendo assumido. E o nosso momento de prece é um momento de compromisso. Então, quando nós tivermos uma relação com Deus, levemos essa relação a sério. Quando nós tivermos uma relação com os nossos amigos espirituais, com Jesus, levemos a sério essa relação. E é através da prece, desse mecanismo, que nós vamos conseguir estabelecer essa conexão. E a ajuda virá dentro do merecimento, dentro das condições, do modo que tiver que ser, não do jeito que nós gostaríamos. Até porque muitas vezes o nosso pedido de prece, ele mostra muito mais o nosso egoísmo do que a nossa humildade, do que a nossa generosidade. Eu queria que tal coisa acontecesse, só que se essa coisa acontecesse, alguém sofreria a consequência. Então a gente não está preocupado com isso. E a gente tem que pensar. Próximo item aqui, seguindo um pouco mais, Kardec coloca no 47, ele diz assim para nós. Já falamos do perdão, né? Lembrando que Deus não precisa perdoar, Deus tem mecanismo, né? Um mecanismo muito perfeito, claro, né? Porque não podia ser diferente. Mas faz com que nós aprendamos com as próprias experiências. Então, a intensidade da experiência representa a intensidade da ação. Então, é uma relação direta, maior e menor de acordo com aquilo que nós vivemos. A Jerusa colocou, né, sentimento no momento da prece vale mais do que belas palavras. Né? Então, quer dizer, esse compromisso, esse envolvimento, ele é real em tudo, no pensamento, no sentimento, nas palavras. Nas palavras, na verdade, nada mais são do que uma articulação daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos vivenciando, mas a base daquilo que vai trazer, né, o sabor, o perfume daquilo que nós estamos fazendo, vem exatamente através desse envolvimento nosso. Próximo item, vamos lá. Quanta coisa para a gente poder refletir, né? E olha que isso aqui era somente, esse conteúdo é somente a essência, né, daquilo que Kardec trouxe, as máximas que Kardec trouxe dos ensinamentos dos Espíritos. Número 48. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Todos os espíritos imperfeitos a pedem como meio de alívio para os seus sofrimentos. Então a gente vê que a prece é um recurso que é destinado para nós e para aqueles do mundo espiritual, ou seja, a prece é um mecanismo de comunicação para todas as criaturas com o Criador. Mesmo que nós dirijamos uma prece para uma pessoa, para um nome especial, a gente vai lembrar a Maria João de Deus, né, lá no Cartas de uma Morta, que ela fala daquele pequeno trabalho que ela estava fazendo, né, já que ela começou a se envolver em ocupações no mundo espiritual, em que ela dizia assim, que ficavam aqueles espíritos acompanhando os pensamentos que eram direcionados para o cosmo, para o mundo espiritual, para o universo como um todo. E aí então aqueles espíritos percebiam esses pedidos e enviavam então a assistência que era necessária. É um mecanismo que para nós, né, é algo que nós não conseguimos ainda racionalizar para entender exatamente como as coisas acontecem. Mas independente de onde nós estejamos, a prece ela é na verdade um mecanismo mental que nos sintoniza com uma faixa vibratória no plano espiritual. É o nosso rádio que busca aquela estação de nossa preferência. Só que esse rádio ele é uma via de mão dupla. Não é apenas escutar, mas é também enviar a mensagem. Por isso, então, essa educação mental, para que nós, então, utilizemos a prece de um modo sábio, vigiai e orai. A vigilância nós já entendemos, e a oração agora significa isso. Até porque, através do condicionamento dos nossos comportamentos, da nossa conduta, a qualidade dos nossos pensamentos virá como uma consequência natural. Porque eu sou aquilo que eu penso.
Não adianta eu pensar uma coisa e ser outra coisa. Até porque a gente tem aquele detalhe interessante que geralmente a gente deixa para fazer a nossa prece no fim do dia. Porque eu vou dormir, eu vou deitar, então eu vou fazer minha prece. Aí eu posso me desdobrar, né, conforme os espíritas lembram. Eu vou me desdobrar, vou para os amigos do plano espiritual. Mas eu passei um dia infernal. E muitas vezes esse inferno fui eu que causei. Eu provoquei essa turbulência toda. E aí chega no fim do dia, faço aquela prece de 30 segundos, 1 minuto, ou para aqueles mais perseverantes, 5 minutos, 10 minutos, né? Esperando que as coisas se modifiquem. E eu não me dei conta que a intensidade das minhas ações vão se sobrepor à qualidade do meu pensamento. Ou, na verdade, vão determinar a qualidade do meu pensamento. Então nós não podemos ter vidas diferentes numa única existência. Não podemos ter duplas personalidades ou triplas personalidades, personalidades múltiplas. Se eu tenho um comportamento no meu dia, o meu pensamento vai ser aquilo que eu sou. Então não adianta eu imaginar que no meu dia eu sou de um jeito e durante a prece eu sou de outro. Quando eu vou à igreja, quando eu vou ao centro espírita, eu sou outra pessoa. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Porque aquela pessoa que eu sou na minha conduta é a pessoa que vai refletir no meu modo de pensar. E a minha prece estará impregnada do odor que eu produzo. Vocês se lembram, nós estudamos uma vez uma mensagem, né, que falava sobre o cheiro do pensamento. Era uma mensagem poética, né, uma crônica muito bonita, muito interessante. E a escritora dizia assim: quando eu penso na minha avó, o meu pensamento tem cheiro de pãozinho quente. Aquele cheiro gostoso de pão. E quando eu penso em outras coisas, o meu pensamento tem outro cheiro. E aí então nós ficamos debatendo naquele nosso estudo qual seria o cheiro do nosso pensamento. Ele tem pensamento, ele tem perfumes múltiplos, né? Tem odores múltiplos. Ora ele tem cheiro de bolo de chocolate quente, ora ele tem cheiro de esgoto, ora ele não tem cheiro de nada, simplesmente porque nós não conseguimos manter essa harmonia. É daí a vigilância que Jesus diz para nós, que nós temos que ser vigilantes no nosso dia. Não é naquele momento, nesse momento eu vou fazer uma prece. Por acaso você acha que o cheiro do seu pensamento vai ser diferente, já que você passa o dia inteiro cultivando aquele mesmo tipo de odor? Seria como se você tentasse passar um perfume em vez de tomar seu banho, como acontecia no passado, né? E ainda acontece em alguns países. Mas é importante a gente manter essa uniformidade no nosso caráter. Por isso, então, a educação ela vai se desenvolvendo e depois ela começa a ser aplicada dentro da nossa realidade. Para finalizarmos, número 49, a gente vai deixar aqui os 50 para o nosso próximo encontro. A prece não pode mudar os decretos da providência. Só para a gente lembrar, esses decretos da providência dizem respeito às leis que regem a nossa vida. Ação e reação. Essa é uma lei. Aquilo que você faz traz uma resposta. Lembrando que ação e reação não é uma ideia negativa. Porque eu fiz coisa errada e eu vou ser castigado. Ação e reação significa o meu equilíbrio vai gerar também a minha paz interior. É uma questão automática. As minhas boas ações, os meus bons pensamentos, o cultivo dos meus melhores valores vão trazer para mim um equilíbrio na minha vida. Mas se eu agir de um modo intempestivo, significa que eu vou gerar turbulências que eu vou ter que sofrer consequência. Isso é um decreto da providência. Então não adianta querer mudar isso. Não adianta querer viver de um modo completamente desequilibrado, esperando que você vai ter tranquilidade quando colocar a cabeça no travesseiro. Então a prece não pode mudar os decretos da providência. Os espíritos sofredores, porém, vendo que por eles nos interessamos, sentem-se menos desamparados e menos infelizes. Ela lhes levanta o ânimo e excita neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los de pensarem no mal. Nesse sentido, é que não somente lhes pode dar alívio, como também abreviar seus sofrimentos. Kardec coloca então, tanto no 48 como no 49, agora o auxílio que nós podemos oferecer para aqueles irmãos do plano espiritual.
da mesma forma que os irmãos do plano espiritual também fazem as suas preces dirigidas para cada um de nós, enquanto humanidade ou enquanto pessoas. Então essa troca nada mais é do que o resultado do espírito de solidariedade, da caridade, do amor ao próximo. Então essa prece para nós aqui agora, nesse 48 e 49, Kardec já começa a trabalhar muito mais na relação entre os dois planos. Especialmente, porque quando a gente pega esse capítulo 28 e fala sobre os vários tipos de preces, dirigidas a um espírito, dirigida a um doente, dirigida a um suicida, dirigida a um amigo, em agradecimento, então ele vai colocando vários tipos de preces. E dentre elas, a prece por aqueles espíritos sofredores. Porque naquele sofrimento, como a gente já estudou nas diversas obras de André Luiz e Filomeno de Miranda, muitas vezes o espírito se encontra tão obstinado em vingança, ou então tomado por um sentimento profundo de culpa, que ele não é capaz de pensar por si mesmo. E aí então, como nós vimos lá em cima, você pede para alguém fazer a prece para você e você tem que ser comprometido. Esse espírito não consegue se comprometer, mas certamente ele é envolvido por tal qualidade de energia que para ele começa a trazer aquele clareamento da sua visão. Ele começa a sair da sombra de si mesmo e começa a perceber que existe algo além dele mesmo, e ele começa então a se transformar. Então essa é uma recomendação que é feita para todos nós, grupos de estudos, grupos de trabalho, instituições, seja ela de qual denominação for, nesse trabalho, nessa relação fraterna que existe entre os dois planos. Mas aqui é colocado como ponto fundamental: a prece não pode mudar os decretos da providência. E Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, que ele diz assim, que você pode não transformar a situação que você está vivenciando através da prece, mas você se transforma diante da situação. E esse se transformar diz respeito a exatamente isso, a serenidade, ao equilíbrio, à clareza de raciocínio, à confiança na assistência que nunca nos falta. Então a prece é um mecanismo que é bem interessante, inclusive estudada cientificamente. Foi feita uma pesquisa num hospital em que um grupo de pacientes não recebia nenhum tipo de prece, nenhum tipo de vibração, e o outro recebia, e houve uma resposta, exatamente por causa da qualidade mental desses pacientes. Então, quando nós mudamos o padrão vibratório da nossa mente, Joana lembra, Joana de Ângeles, que a nossa mente, que é uma geratriz de energias, nos envolve o corpo todo. Então, quando nós fazemos ali aquela prece sincera, nós temos então ali toda aquela corrente energética que percorre nosso corpo todo. E essa corrente energética vai fazendo com que nós mudemos a nossa disposição, que nós mudemos a nossa condição naquele momento das grandes aflições. Dudu colocou, tem um amigo espiritual, Júlio, que sempre quando vem fala sobre a prece. Júlio já é conhecido nosso, Dudu? E diz que orar pelo outro, a quem quer que seja, é dar o melhor remédio que o corpo físico e espiritual possa receber. Então diz, ore onde você estiver, em qualquer lugar em que tu ainda não trabalhou para si próprio. Orar é o conta-gotas de luz que todos devem receber, e sempre termina suas mensagens assim, prece, prece, prece. Então aqui, para nós, a prece ela é uma prática, ela acaba sendo um ritual, porque fisicamente nós não temos capacidade de perceber as emissões mentais que nós provocamos no momento da prece. Assim como nós não somos capazes de dimensionar também a intensidade dos nossos pensamentos quando nós dirigimos para alguém, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Mas no plano espiritual isso é palpável. As energias são percebidas, são sentidas, são vistas. Por isso então entendamos que para nós hoje a prece pode parecer algo abstrato, mas ela é real, porque nós lidamos com energias. E no plano espiritual ela é concreta. Aprendamos agora para que no plano espiritual ela seja para nós de fato algo concreto, algo real. Para finalizar então, deixa eu ver aqui.
É o último aqui, 50, vamos lá rapidinho. Ore cada um segundo suas convicções, e do modo que julgue mais conveniente. Porquanto a forma nada vale, e o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza de intenção, eis o essencial. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, que se assemelham ao ruído de um moinho, mas onde o coração em nada toma parte. Então, como orar? Só para a gente fazer aqui um retrospecto, a gente vai lembrar que Kardec, quando ele produziu esse... a FEB usa muito a expressão opúsculo, que é esse caderno complementar. Então Kardec ele produziu esse livro, que constitui o capítulo 28, sobre a prece, modo de orar e tudo mais, porque era uma necessidade da época. Muitas pessoas que começavam a se aproximar da doutrina espírita só sabiam fazer prece decorada. Pai Nosso, Ave Maria e outras preces que fazem parte do catecismo católico, por exemplo, ou outras preces que são utilizadas em outras religiões. E aí então Kardec dizia, olha, não precisa ser decorada, você pode orar dessa forma. E aí então ele foi colocando várias formas ou várias aplicações para a prece, que era aquele manual inicial para a gente poder se ambientar. Hoje nós temos liberdade de pensamento e as nossas preces representam exatamente aquilo que nós queremos dizer. E não simplesmente preces poéticas, preces abstratas. Sejamos objetivos nas nossas preces. Se você quer dizer alguma coisa, diga. Porque assim a sua prece vai levar o recado daquilo que você realmente sente naquele momento, você quer dizer naquele momento. Essa então é a nossa prática para utilizar bem esse recurso que Deus coloca à nossa disposição. Dudu colocou, quando estou no centro e me pedem para fazer uma prece, eu dou passividade e falo algo, ali vem da sensibilidade de cada um, Dudu. O importante é sempre se preparar para esse momento, porque estando bem preparado para aquela prece, espiritualmente falando, certamente ali mesmo que haja essa passividade, a mensagem vem de acordo com a sintonia que nós estabelecemos. É muito importante isso. Então, e a mensagem também, principalmente, não é apenas uma mensagem, como Kardec colocou um pouco mais acima, o verdadeiro espírita não é aquele que se impressiona com os fenômenos, mas é aquele que aprende com as lições transmitidas. Então, fiquemos bem atentos a isso. Pois é, tem que pegar o recado depois, que é muito importante. Quer dizer, você não sabe, a sua mente não registrou, ou melhor, o seu cérebro não registrou, mas a mente arquivou muito bem, com toda certeza. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos aqui então no item número 50, próximo item 51. Kardec já começa a mudar um pouco o tema. E nós temos então mais 10 itens, dos 51 até os 60, para finalizarmos esse nosso livro. Então ele fica para nós aqui mais uma vez como esse belíssimo roteiro para o nosso estudo, de uma forma bem resumida, de uma forma bem objetiva, para que quando nós então estudarmos mais o Livro dos Espíritos,